Olá, meus amigos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tio J aqui de novo, agora num formato diferente dos nossos vídeos. Tio J quer usar o livro com vocês. Estamos estudando o capítulo 8, agora vamos começar a falar sobre expressões algébricas. Vocês já devem ter assistido o vídeo que eu passei, espero que tenham assistido. O vídeo é muito bem explicado pelo professor, muitos detalhes importantes. Espero que tenham feito a tarefa que eu passei ontem, tá bom? Espero que tenham feito a tarefa que o Jota passou ontem. Estamos utilizando o nosso livro aqui, do sétimo ano, livro de matemática, parte 2. E por que o Jota está usando aqui o livro agora? Porque eu percebi nos últimos meses que muitos alunos estão mal assistindo às videoaulas. Há videoaulas importantes, videoaulas que explicam direitinho o conteúdo, tá? E eu não quero que isso aconteça. Vocês precisam assistir as videoaulas do site, são importantes, se explicam, está muito bem explicado os conteúdos. E não precisa escutar só uma vez, estudar só uma vez, assistir só uma vez, assista mais de uma vez, principalmente agora nesses conteúdos novos. E outra coisa mais importante, que é abrir o livro, ler o que tem no livro. É o que de mais valioso vocês têm para estudar, é o livro de vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer esse exercício de estudar pelo livro com vocês, mostrando que as informações necessárias para o aprendizado de vocês, elas estão presentes no livro. Tá bom? Lá na página 49 do livro de vocês, tem um detalhe falando sobre termo algébrico. Tá? O que seria esse termo algébrico? O termo algébrico, gente, como diz aqui no livro, é uma expressão formada pela parte numérica, denominada coeficiente, e pela variável ou produto de variáveis, que podem ou não estar elevadas a algum expoente, que são denominadas partes literais. O que vocês perceberam agora nesse novo conteúdo? Que nós estamos utilizando letras, não é, gente? Letras, para representar alguns números desconhecidos, beleza? No exercício da página anterior, você tinha que representar números consecutivos, tinha que representar o dobro de um número mais algum outro número. E como você não sabia que número é esse, normalmente você representa ele por X ou por Y, por uma letra de sua escolha, tá certo? Mas nós utilizamos mais o X, tá bom? E aí vocês também no exercício passaram a encontrar o valor numérico de uma expressão, que é o valor numérico que aquela expressão tem a partir de valores dados às incógnitas, de valores dados à parte algébrica, que são as letras, não é? Temos até algumas correções para vocês observarem como funciona. Já devem ter até feito, e que bom. Portanto, dentro dessas expressões existem os termos algébricos. Como são esses termos algébricos? Está aqui, ele pode ter expoente ou não, como já li. 3 acompanhado do A, 3A. O número que tem nesse termo algébrico, ele é conhecido como coeficiente. E a letra é a parte literal. Parte literal, sempre a letra. Olha esse aqui. O menos 5x ao cubo. Menos 5, apenas o número, é conhecido como coeficiente. E x ao cubo, parte literal. Menos 4/5 xy ao quadrado. O menos 4/5, que é a parte numérica, é conhecido como coeficiente. E xy ao quadrado como parte literal. Observem que é toda a letra junta. Quando há uma multiplicação de números e variáveis, o produto dessa multiplicação forma um único termo algébrico. Quando eu tenho uma multiplicação entre eles, toda essa multiplicação, todo o produto, vai formar apenas um termo algébrico. Além disso, valem as propriedades da multiplicação, como a comutativa e a associativa. Vocês lembram? Observe essa multiplicação aqui, 3 vezes b ao quadrado vezes a vezes 4. Está tudo se multiplicando. Isso aqui vai formar um só termo, tá certo? Olha o que ele fez aqui. Ele aproximou os números,
né? 3 vezes b ao quadrado vezes a vezes 4. O 3 e o 4 são os únicos números. Então, ele aproximou aqui, ó, 3 vezes 4 vezes a vezes b. A ordem dos fatores não altera o produto. Se lembram disso? Então, só mudou a ordem dos fatores. O resultado é o mesmo. Só que ele aproximou letras juntas, números juntos. E aí eu posso multiplicar. Quanto é 3 vezes 4? É 12. Aqui, ó. 12 vezes a vezes b ao quadrado. E aí isso tudo forma um termo algébrico simplificado. Aonde o 12 é o meu coeficiente e o ab ao quadrado é minha parte literal, como explicado logo acima. Isso aqui é a estrutura de um termo algébrico, tá bom, gente? Um número racional é considerado um termo algébrico sem parte literal. Por exemplo, a expressão 3x ao quadrado mais 4x menos 1 possui 3 termos algébricos. Quem? O 3x ao quadrado, o 4x e menos 1. Nela, menos 1 é chamado de termo independente. Por que ele é independente? Porque o valor numérico desse número não depende do valor atribuído à variável. Ele é menos 1 e sempre será menos 1, tá bom? Ok? Nesse caso aqui, ó, 3x ao quadrado. Qual é o valor numérico de 3x ao quadrado? Eu não sei, porque eu não sei quanto vale x. Se x for 1, o valor numérico seria 3, porque 3 vezes 1 ao quadrado daria 3. Mas se x fosse 2? Seria 3 vezes 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Beleza? Por isso que o menos 1 é independente, porque ele sempre será menos 1. E aí, meus amigos, ainda na página 49, nós temos os termos semelhantes. O que é que vocês entendem por algo semelhante? Aquilo que é parecido, que possui quase a mesma estrutura, não é? Então, vamos entender dentro dos termos do termo algébrico o que seriam esses termos semelhantes. Termos semelhantes é quando 2 ou mais termos possuem a mesma parte literal. Ora, nós estávamos vendo lá em cima o que é um termo algébrico. Vem a parte numérica, que é chamada de coeficiente, e a parte literal, onde tem as letras, né? O termo semelhante que ele está dizendo é justamente aqueles que possuem a mesma parte literal. Observe os exemplos. 5x e 8x. Eles não são números iguais. Não é? Não são números iguais. Porém, são semelhantes. Por quê? Porque suas partes literais, ou seja, o x, são iguais. Eles possuem a mesma parte literal, que é o x. Olha esse de baixo. Menos 9n ao cubo e 4n ao cubo. Eles não são números iguais. O coeficiente é diferente. Porém, sua parte literal é idêntica, é igual. E isso quer dizer que eles são termos semelhantes. Possuem a mesma parte literal, n ao cubo. Olha aqui o exemplo de baixo. Eu tenho 3y ao quadrado e 4 sétimos y. Por que eles não são termos semelhantes? Professor, mas tem o y aqui. Mas observem que nessa parte literal o y está elevado ao quadrado. E nessa parte literal não. Portanto, se a parte literal não for igual, eles não são termos semelhantes. Y ao quadrado é diferente de y. Que fique claro, tá bom, gente? Espero que tenham entendido. E aí, meus amigos, lá na página 50, traz um detalhe importante. E aí eu tenho certeza que vocês vão gostar dos termos semelhantes. Por quê? Porque toda vez que os termos forem semelhantes, nós vamos poder reduzi-los a um termo menor. Igual uma simplificação, mas só quando eles forem semelhantes. Em uma expressão, com 2 ou mais termos semelhantes, é possível reduzi-los a um único termo. Veja o exemplo a seguir. O que eu tenho aqui? 3x mais 4x. Eles são semelhantes? São, porque as suas partes literais são iguais. Observe o que foi feito. O 3 e o 4, nesse caso, quando os termos forem semelhantes, a parte numérica, ou seja, o coeficiente, poderá ser somado. 3 mais 4, 7. E aí eu vou conservar quem? A minha parte literal. Ora, gente, se eu tenho 3x e somo com 4x, a resposta é 7x. Quer ver? Ó?
Vou botar aqui 3x. 1, 2, 3. 3x. 1, 2, 3. E somo com 4x. 1, 2, 3, 4. Vamos somar só o x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x. 3x mais 4x igual a 7x. Lembre-se, quando eu tiver termos semelhantes, eu posso somar os coeficientes e conservar a parte literal. Somamos os coeficientes e conservamos a parte literal. Olha isso. Para reduzir termos semelhantes a um único termo, adicionam-se algebricamente os coeficientes e conserva-se a parte literal. Olha os exemplos como eles explicam. Ele explica direitinho como funciona. Tá certo? E aí você pode reduzi-los. Observem os exemplos e resolvam as questões solicitadas. Espero que tenham entendido e força, resolvam os exercícios de vocês. Até a próxima.